Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Que coisa boa! Chuvas de bênçãos teremos. Estamos vivendo um tempo de seca, está difícil chover, o chão está seco, mas Deus promete chuva. E quando promete chuva, significa que Ele vai abrir as portas do céu. Não estou me referindo aqui à chuva gotas d'água, embora é Ele também que controle tudo, Ele pode fazê-lo. Mas eu quero me referir principalmente às chuvas de bênçãos, que todos nós desejamos, ansiamos, esperamos e aguardamos no Senhor. Porém, mais do que as bênçãos, nós queremos o Senhor. Queremos o Senhor das bênçãos. Nós queremos que Ele seja parte da nossa vida diária. Queremos que Jesus seja relevante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Louvado seja Deus por sua vida, por sua presença neste culto que ora iniciamos, com alguns cânticos de louvor, cânticos com estilos diferentes, cânticos que exaltam e adoram o nosso Deus. Eu espero que você tenha tido esses momentos de adoração e de louvor diante do Senhor. Estamos aqui reunidos em mais um culto de louvor ao nosso Deus, desejando que Ele fale conosco, que Ele continue a falar. Espero que você tenha assistido e participado do culto hoje pela manhã, e eu quero que você também continue participando das atividades da nossa igreja, não apenas no domingo, mas temos aí praticamente todos os dias da semana. Quero também te dizer que desejamos abrir aí um espaço a fim de que você possa externar as suas necessidades de oração. Eu estava observando aqui no meu celular, enquanto os hinos estavam sendo tocados, muitos irmãos dando boa noite, desejando graça e paz, né? Muitos irmãos acenando, mas também estamos abrindo espaço para que você coloque seus pedidos de oração. Coloque ali o nome da pessoa que você deseja que oremos. Vamos passar por nosso ministério de intercessão. Nós temos um grupo bastante grande de pessoas que têm se dedicado a interceder pela vida, né, do seu próximo. Então você pode acenar, dar boa noite, dar graça e paz, mas também colocar ali o seu pedido de oração, que depois nós vamos resgatar esses pedidos e vamos colocá-los diante do Senhor para orarmos. Nesse momento, eu quero convidar você a participar desta mensagem. Eu digo participar porque quando a gente ouve atentamente, está participando. Então que você sossegue os seus cliques no celular, não fique navegando por aí, mas esteja atento àquilo que Deus quer lhe falar, lhe trazer nessa noite. Então, se liga, irmão, se liga, irmã, e abra bem os seus ouvidos e diga aí: fala, Senhor, comigo, fala, Senhor, conosco. E para isto eu convido os amados a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, apenas 2 versículos, versos 13 e 14. Colossenses 1, versos 13 e 14. Caso você não tenha a Bíblia aí por perto, então somente preste atenção na leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repito apenas a primeira parte. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oremos. Amado Senhor, que esta pequena porção da tua palavra se torne, Senhor, uma mensagem poderosa em cada coração. Não é porque está sendo conduzida esta palavra pelo pastor, mas porque é o teu Espírito que estará realizando esta obra de entendimento em cada coração e de edificação em cada coração. O pastor é um mero instrumento. Por isso, Espírito Santo de Deus, fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é como o apóstolo Paulo faz o bom uso das palavras. Ele vai falar de império das trevas e ele vai falar de reino do Filho amado do nosso Deus. Preste atenção. Império de um lado e reino de outro lado. É muito importante fazer essa distinção, amados, porque para os judeus havia uma diferença muito clara entre império e reino. Historicamente, eles tiveram de se submeter ao longo de toda a cronologia do povo judeu, eles tiveram de se submeter diversas vezes aos impérios. Foram cativos do Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico. E neste momento aqui que Paulo escreve, eles eram cativos do Império Romano. Então, império é um poder que sempre conquista outros povos pelo medo, pela sujeição das armas e pela escravidão. Isso é império. Já em um reino, o rei sempre governa o seu povo. Lá no império, Alexandre o Grande foi, por exemplo, um imperador que esteve reinando sobre diversos povos. Império. Reino. O rei sempre governa o seu próprio povo. O rei não força ninguém a se submeter a ele. Os seus súditos o servem de livre e espontânea vontade. E não é por acaso que o reino de Deus é uma das mensagens centrais nos evangelhos. Nós veremos esse nome Reino de Deus em diversas páginas, principalmente dos evangelhos. Mas por sermos descendentes de Adão, todos aqueles que nasceram antes de nós, sejam pobres, sejam ricos, sejam gregos, sejam troianos, seja o que for, todos os que nascem e todos os que nasceram, nascem pertencendo ao império das trevas. Percebe? A verdadeira conversão se dá quando se é livre desse império. Quando somos libertados desse império. Mas nós nascemos pertencendo ao império das trevas. Quando Paulo fala aqui de império das trevas, ele estava fazendo uma referência, com certeza, ao Império Romano e todo o seu sistema de adoração ao imperador e suas milhares de divindades que lá existiam. Porém, amados, esse texto
não se aplica somente ao Império Romano. Impérios, principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto aos imperadores como a anjos e demônios que regem o mundo espiritual. O próprio apóstolo Paulo vai fazer lá em Efésios 6 uma referência a isto. Ele nos faz um alerta que em nossa luta, em primeiro lugar, nós temos de estar muito atentos que não são os homens que devem ser o nosso objeto de inimizade. Mas ele vai dizer que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo espiritual, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E quem é o príncipe desses poderes? É Satanás. É Satanás que detém o controle do império das trevas. Satanás é o que domina sobre este império, enquanto Jesus é o que exerce o governo no reino da luz. Satanás, império das trevas. Jesus, reino da luz. É chamado de império das trevas porque se trata de um reino de escravidão, de pecado, de mentira, de engano, de condenação. Este império, ele amaldiçoa, ele rejeita Deus, fere pessoas, destrói famílias. É impossível para o homem se libertar por suas próprias forças desse império. Nós não temos como nos libertar dessas cadeias por nossos próprios esforços. Que fique claro, amado irmão e amada irmã, a libertação desse império vem sempre de Deus, através do sacrifício de Cristo, que realizou uma operação de resgate, nos transportando, nos levando para um outro lugar, para o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo. Mas você pode perguntar, pastor, o que significa isso? Ser libertado do império das trevas e transportado para este reino. Por acaso, pastor, isso aí significa que precisamos fugir do mundo? É se esconder dentro de uma igreja? É não mais participar da vida e da sociedade? Eu vou lhe dizer, alguns grupos religiosos no passado e também no presente pensam assim. Você já deve ter visto em filmes os Amish, nos Estados Unidos. Por exemplo, eles têm grandes colônias lá de Amish que vivem isoladamente. Eles rejeitam qualquer participação na sociedade. Eles não usam telefones, nem automóveis, andam em suas carroças pretas, roupas pretas, e vivem como se estivessem num mundo à parte. Mas será que é isto que Deus está nos falando quando somos libertos do império das trevas? É isso que Deus quer e transportados para o reino do Filho do seu amor? Seria muito mais fácil, irmãos, se o império das trevas fosse somente lugares. Porque se fosse somente lugares, a gente simplesmente diria, eu não vou mais lá e ponto.
nem vou passar por perto. E ponto. Só que o império das trevas não é um lugar geográfico. O império das trevas pode estar em muitos lugares, inclusive dentro de nós, inclusive reinando no coração da gente. Às vezes, nós caminhamos nesse mundo carregando dentro de nós sentimentos, conceitos que nada dizem respeito aos valores do reino. Porque são coisas que ainda não foram desinstaladas do nosso coração. Lembra-se que eu disse que nós nascemos no império das trevas? Agora precisa ser desinstalada essas coisas do nosso coração. Quem tem computador vai entender o que eu vou dizer. Às vezes nós instalamos um programa que afeta o funcionamento do computador. Ou são programas pesados demais, ou são programas que trazem uma instabilidade na máquina. E o que a gente faz quando isso acontece? Responde aí. A gente desinstala. A nossa vida de fé, irmão, também é assim. Enquanto nós pertencíamos ao império das trevas, inúmeros programas foram instalados dentro de nós. Desde o nosso nascimento estão sendo instalados programas que nos diziam como nós deveríamos agir, como nós deveríamos olhar o mundo, olhar a mulher, olhar o negro, olhar o mendigo, olhar aquele que é diferente. E foi justamente daí, desse ensino que o império das trevas nos trouxe, que nasceu a cultura do machismo, da violência doméstica, da violência contra a mulher, da homofobia, do racismo. Foi daí também que nasceu a visão de um Deus que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Sabe aquilo que você assiste na televisão, aquelas aberrações chamadas de cultos? Não são cultos, são aberrações. Foram criadas pelo império das trevas, porque não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Está mais próximo da magia, da feitiçaria, mas não do culto que se prestava a Deus no passado. Sim, amado, tudo isso que eu estou te dizendo foi implantado pelo império das trevas, da qual fizemos parte. Agora, se não houver rejeição, abandono, arrependimento de toda essa visão implantada em nós por esse império, ele continuará comandando as nossas vidas. Porque para o império das trevas, não importa se você é chamado de cristão, de crente, de evangélico, desde que você continue com aqueles programas implantados dentro do seu coração. Quer saber de uma coisa? Jesus teve muito mais trabalho em libertar os homens deles mesmos, de seus preconceitos, de sua falsa religiosidade, de suas doenças da alma, do que libertá-los dos demônios. São poucas passagens que nós temos nos evangelhos de Jesus libertando pessoas de demônios. A maior parte do tempo, Jesus está
procurando libertar os homens deles mesmos, daquela visão errônea de mundo, principalmente dos religiosos da época. É interessante, né? Porque o ladrão, a prostituta, o ateu se convertia. O religioso olhava para os programas que estavam dentro dele, para o script de vida que estava lá e rejeitava Jesus. De igual modo eu digo, amado, que foi mais trabalhoso para Deus tirar o Egito de dentro do coração do seu povo do que tirar o seu povo do Egito. Na verdade, cronologicamente falando, né, em poucas horas, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou, e o Egito, lugar geográfico, ficou lá para trás. Mas o Egito, enquanto conceito de vida, estava arraigado dentro de cada um deles. Foi um trabalho de 40 anos que esgotou a paciência de Moisés. E ainda assim a maioria ficou prostrada no deserto, sem entrar na terra prometida. Sabe por quê, amados? Porque eles não tiraram o Egito dentro de si. Tudo aquilo que Deus fazia, tudo aquilo que Moisés fazia, mostrava, falava, eles não aceitavam. Sentiam saudades do Egito. O Egito estava dentro deles, embora a centenas de quilômetros de distância, geograficamente falando. Então, amados, conversão é a gente sair do Egito. Santificação é a gente tirar o Egito de dentro de nós, que é muito trabalhoso, muito difícil. Eu confesso que não existe trabalho pastoral mais extenuante do que esse, o de implantar os valores do reino de amor no coração do rebanho. É o nosso grande desafio ministerial de todos os pastores. Confesso que às vezes me sinto meio desanimado, porque não é fácil. Não é fácil implantar os valores do reino nos corações. Não é fácil que o homem tire aquilo que ele trouxe de bagagem para Cristo, para a igreja, e muitas vezes insiste em permanecer com a vida sendo dirigida por aqueles valores. Por isto, é preciso perguntar-se, questionar-se, se você já foi libertado de toda influência do império. Porque se você continua pensando igual ao mundo, agindo igual ao mundo, abraçando e defendendo os mesmos conceitos do mundo, não foi. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que se fomos sepultados com Cristo no batismo, então andemos nós em novidade de vida. Repito, se fomos sepultados com Cristo no batismo, andemos nós em novidade de vida. Um conhecido pregador contou que um dia ele, todo feliz, afogou a sua alma nas águas do batismo. Que bonito. Afogou
a sua alma nas águas do batismo. Mas ele completa dizendo que em pouco tempo ele descobriu que a miserável sabia nadar. É isto, amados. Deus está trazendo uma nova visão para nós, dentro do reino do Filho do seu amor. Deus está trazendo novos conceitos de vida. Aliás, a nossa sociedade está passando aí por uma turbulência muito grande. Mas eu quero lhes dizer, amados, nós temos de estar olhando os valores dos conceitos e os conceitos do reino de amor que Cristo trouxe. Vimos homens sendo mortos por policiais, garotos sendo mortos por balas, vemos mulheres sendo assassinadas dentro de casa por seus próprios maridos. Temos visto muita coisa acontecendo neste mundo, e eu vou dizer, amado, precisamos tomar partido, sim, a partir da justiça que Cristo traz, do amor e de libertação que Cristo traz. Os valores do império das trevas não nos interessam. O crente briga, luta, age através e sendo dirigido pelos valores do reino de Deus. E no reino de Deus não tem racismo, não tem homofobia, no reino de Deus não tem luta contra este ou contra aquele, contra minorias. No reino de Deus os valores são diferentes do império. Falar em império, os amantes da série Star Wars vão se lembrar de um filme, o mais famoso de todos e o mais elogiado. Qual é que se chama? O Império Contra-Ataca. Tendo à frente a temível figura de Darth Vader. O Império Contra-Ataca. Eu diria que o Império está contra-atacando, sim, nos dias de hoje, onde os valores de Deus não estão sendo devidamente fundamentados. Eu abro aqui em minha Bíblia, em Apocalipse 12, diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo está desesperado, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele deseja levar com ele, através das forças do império que contra-ataca, o maior número de pessoas. E eu vou te dizer, amado, fica firme no Senhor. E ficar firme no Senhor, muitas vezes não dá ibope. Aliás, não dá ibope nenhum. Ficar firme no Senhor, muitas vezes receberemos ataques. Muitas vezes seremos menosprezados. Mas quer saber de uma coisa? Você é servo do Senhor Jesus. E ele disse que todos aqueles que defendem os valores do reino serão atacados. Os que defendem os valores do império, não, esses aí serão aplaudidos. Para nós, só importa um aplauso. O aplauso do rei. O aplauso daquele rei que reina em nossa vida. Porque eu e você, amado, nós pertencemos ao reino de Deus e não ao império das trevas. Por isto, lute pelo seu Senhor, lute pelos valores do Evangelho, lute pela justiça, lute pela paz, lute para que os valores e os princípios do reino sejam instalados em cada coração.
e que nós, como igreja, enquanto igreja, sejamos promotores deste evangelho. O evangelho do reino. Nós não pertencemos ao império, nós pertencemos ao reino de Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja reinando em nossas vidas, porque Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Filhos do reino são luz neste mundo e estão comprometidos com a justiça, com a paz e com a vida. Sabe por quê? Porque são valores do reino. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos onde você está aí. Amado Senhor, que luta é essa que estamos vivendo? Que luta é essa, Senhor, de poderes? Poderes celestiais, poderes que falam de impérios, de potestades, de forças demoníacas. E, ó Deus amado, nós somos chamados a nos posicionarmos. Ó Deus amado, nós somos um povo que pertence ao reino de Deus. E o reino de Deus tem princípios, tem valores. O reino de Deus não se dobra ao império. Império é toda força que pretende dominar, colocando ali a sua visão, o seu modo de ver, o seu modo de ser, mas nós temos já um manual. Nós temos o modelo que Cristo nos deixou. Temos as Escrituras, temos os Evangelhos, temos as cartas paulinas, temos a palavra de Deus que nos direciona, que nos vocaciona, que limpa os nossos olhos. Ó Deus amado, que em meio ao teu povo, ninguém fique com os programas instalados, que foram instalados pelo império, mas que sejam tirados, desinstalados dentro de nós, para que a nossa visão não seja deturpada por eles. Ó Deus amado, implanta dentro de nós o teu Espírito Santo. Nós queremos olhar o mundo através dos teus olhos. Queremos olhar para o próximo através dos teus olhos. E perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que nós defendemos valores do império. Ó Pai, perdoa-nos. Queremos viver para o teu reino. Queremos, ó Pai, agir neste mundo, andar neste mundo, trabalhar, falar, fazer, espalhando o bom perfume de Cristo. Espalhando uma forma diferente de ver. Porque nós, como cristãos, não aceitamos os valores que o império das trevas está trazendo para o mundo. Não aceitamos. Como filhos de Deus, nós temos sim um projeto que é diferente. Um projeto que coroa Jesus, que entroniza Jesus em nosso coração e em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a sermos teus profetas neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos tuas testemunhas. A palavra testemunha vem do grego martírios, porque testemunhas são martirizadas. Sofrem por causa da mensagem que trazem. Isto não importa. O que importa é que a tua verdade prevaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.